Em primeiro lugar, muito obrigado pela sua companhia, você que nos acompanha aqui no Visão 360, na tela da Masper TV. E lembrando que a Masper TV e o Visão 360 você acompanha no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claro TV+, no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. No Visão 360 de hoje, vamos falar sobre os avanços da medicina, que está passando por uma verdadeira revolução silenciosa. As salas cirúrgicas, cada vez mais tecnológicas, a precisão das mãos humanas ganham um aliado extraordinário, a precisão da robótica. Hoje, máquinas inteligentes ajudam cirurgiões a alcançar movimentos milimétricos, ampliando possibilidades e oferecendo mais segurança para pacientes que aguardam por uma nova chance de viver. No universo dos transplantes e das cirurgias torácicas, essa inovação já está transformando histórias e salvando vidas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje com a nossa convidada, a doutora Fabiola Perim, que está conosco aqui no estúdio do Visão 360. Ela que é cirurgia torácica da Santa Casa de Porto Alegre e atual presidente da Sociedade de Cirurgia Torácica do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, saúdo a ti e a todos os que nos assistem. Para nós é uma grande alegria, uma oportunidade de conversar com o público sobre os avanços que a gente tem dentro da cirurgia torácica e os benefícios potenciais que as tecnologias novas trazem também para a saúde. É um avanço que, olha, nós estávamos comentando antes do programa, nos bastidores, impressiona. Mesmo quem é profissional e lida diretamente com a área da saúde, agora imagina. Eu, por exemplo, sou fascinado pelo assunto, né? Essa tecnologia ser utilizada para algo tão importante como a saúde. Antes, vem aí as notícias do dia. O Reino Unido acusa o Irã de colocar a economia mundial em risco após o bloqueio do Estreito de Hormuz, uma das rotas marítimas mais importantes do planeta. A passagem é estratégica para o transporte de petróleo e gás e qualquer interrupção pode impactar diretamente o comércio global. Aliás, como já vem acontecendo, né? Hoje, diplomatas de mais de 40 países se reuniram para discutir alternativas e possíveis ações para reabrir o estreito. A preocupação é que a tensão militar prolongada na região comprometa o fluxo de navios e gere ainda mais instabilidade econômica em diversos países. Na Austrália, o primeiro-ministro Anthony Albanese anunciou novas regras para limitar a publicidade de apostas esportivas no país. A partir das mudanças, emissoras de rádio e televisão poderão exibir no máximo 3 anúncios por hora entre 6 da manhã e 8h30 da noite. Além disso, propagandas de apostas estarão proibidas durante transmissões esportivas. Inclusive, as equipes profissionais não vão poder expor as marcas dessas empresas nos uniformes. O governo afirma que a medida busca proteger crianças e adolescentes da exposição excessiva ao jogo, sem impedir que adultos façam apostas legalmente. E aqui cabe uma consideração, que existe uma lei aqui no Rio Grande do Sul, que está para ser votada, aliás, estava na pauta nesta semana agora, só que não houve quórum e deve ir à votação na semana que vem. E as regras eleitorais começam a provocar mudanças no cenário político. Ministros e secretários deixam seus cargos para disputar as eleições. No governo federal, dos 38 ministérios, 18 titulares já entregaram a pasta. Aqui no estado, das 30 secretarias, 12 devem trocar
seus titulares até o fim desta semana. Isso acontece porque a legislação determina que ministros e secretários que pretendem disputar as eleições precisam deixar seus cargos 6 meses antes do pleito. Lembrando que esta janela termina agora, nesta sexta-feira, portanto amanhã. Feriado, mas é o prazo que encerra esta acomodação, digamos assim, do ponto de vista político. Vamos ao intervalo? Em seguida, os avanços da tecnologia, cirurgia robótica, cirurgia torácica. É evolução, é saúde, aqui no Visão 360. Visão 360 de hoje fala sobre tecnologia a serviço da saúde, mais especificamente na Santa Casa de Porto Alegre. Saudando mais uma vez a nossa convidada, a doutora Fabíola Perim, ela que é cirurgiã torácica da Santa Casa de Porto Alegre, atual presidente da Sociedade de Cirurgia Torácica do Rio Grande do Sul, Socitors. Tá certo? É isso, né? Tá certo, correto? É isso mesmo. Bom, vamos falar, doutora, mais uma vez lhe agradecendo, sobre mais uma evolução, a aquisição de um novo equipamento, de um novo sistema, de uma nova tecnologia para este tipo de cirurgia na Santa Casa. O que significa isso? Isso significa uma demanda muito grande por esse tipo de cirurgia. A Santa Casa se prepara na sua estrutura física. Estamos em reforma no pavilhão Pereira Filho desde o final do semestre passado, com previsão de conclusão dessa reforma agora em maio, junho, para receber o segundo robô da instituição. Nesse mês de março, completaram 3.000 procedimentos robóticos realizados desde que chegou o primeiro robô na Santa Casa. 3.000? 3.000. Nossa. E os turnos são manhã, tarde e noite, sábados e domingos, com procedimentos através da cirurgia robótica. Quer dizer, não tem horário, então, praticamente, não tem dia. A agenda é muito concorrida e essa necessidade de um segundo robô se mostrou presente desde o princípio. Assim, A senhora lembra desde quando esse robô tem atividade? 2021. 2021. Isso significa que nós vamos completar, ainda não completamos 5 anos. E 3.000 é significativo, mas poderia ser mais, então, até por isso a necessidade de um equipamento adicional. Se tivéssemos mais um robô, assim. Que coisa, né? Dá a impressão de que tem uma complexidade maior, isso um leigo falando, né? Uma complexidade maior porque tem que ter especialização para mexer no equipamento, certamente há um custo muito elevado, mas mesmo assim compensa a cirurgia robótica? Sim, existe uma necessidade de um treinamento, uma habilitação, vamos chamar assim, para que você possa utilizar o robô num procedimento cirúrgico. É uma outra forma de fazer a cirurgia. A gente tinha originalmente a cirurgia convencional, ou o que a gente costuma chamar de cirurgia aberta, e passamos ali no tórax, no início dos anos 2000, a ter a cirurgia por vídeo. Mais adiante surgiu a cirurgia robótica, que é um aprimoramento, vamos dizer assim, é um segundo estágio da cirurgia chamada de minimamente invasiva, que a cirurgia por vídeo já faz parte disso. E a robótica trouxe uma possibilidade de habilidade cirúrgica que a cirurgia por vídeo não tem. A gente tem pinças que imitam o movimento da mão, elas conseguem rodar e ter uma precisão maior. Existem tecnologias que aumentam a lente de visão, então a gente consegue enxergar com aumentos. Tem uma tecnologia de estabilização do tremor para suturas mais delicadas, para procedimentos mais delicados. Então, assim, a robótica acrescentou habilidade cirúrgica que a gente perdeu um pouco quando a gente passou a utilizar a cirurgia por vídeo.
E é muito importante frisar que essas duas tecnologias, a vídeo e a robótica, ou seja, a cirurgia minimamente invasiva, ela traz um benefício muito grande para o paciente, que é menor agressão cirúrgica. Então, uma recuperação mais rápida, um desgaste do sistema imunológico do paciente menor, e isso traz resultados, por exemplo, no tratamento do câncer, melhores quando a gente usa a técnica minimamente invasiva do que a técnica aberta, e muito mais do que a incisão, que é menor, que é o que o paciente vê, né? Então, menos dor. Por exemplo, no tórax, com a cirurgia aberta, o tempo de internação costuma ser 5 dias, com 2 dias de UTI. Quando a gente faz cirurgia minimamente invasiva, seja ela vídeo ou robótica, essa internação cai para 2, 3 dias. Nossa. E muitas vezes sem necessidade de UTI. E retorno às atividades, o paciente pode voltar a fazer pilates, por exemplo, em 15 dias. Olha que coisa sensacional. Eu só tenho uma dúvida, nesse número de 3 mil, a gente fala de vários tipos de cirurgia. Sim. A cirurgia robótica, ela se presta principalmente para espaços pequenos, né? Por exemplo, a pelve masculina, que ela é muito pequena, onde a cirurgia por vídeo é mais difícil. Então, hoje, ela é preferida para cirurgias da próstata, por exemplo, né? Em torno de 60% dessas 3 mil cirurgias realizadas ali no robô da Santa Casa foram cirurgias urológicas, não só próstata, mas uma grande parte delas, sim. Agora, eu cometi um erro antes, quando a gente estava conversando, eu acompanhei uma dessas cirurgias com o Dr. Marcos Dalólio, que na verdade é urologista. Eu havia falado fora do ar aqui para a senhora de gastro, não, urologista, grande amigo, nos acompanha lá de São Paulo, o Dr. Marcos, ele que se especializou nesse tipo de cirurgia, e ele é urologista. Quer dizer, mais uma confirmação de que nesta área, então, é muito usada a cirurgia robótica, né? Sim, sim. A urologia, a próstata especificamente, é o grande carro-chefe, vamos dizer assim, da cirurgia robótica. E agora, a senhora que é especialista, quando a gente fala em cirurgia torácica, é um amplo espectro de possibilidades também. O que é exatamente cirurgia torácica? A gente estava falando aí mais da questão da pelve, mas na cirurgia torácica, o que é mais comum? Cirurgia torácica, as ressecções pulmonares por robô são as mais comuns, e a grande parte delas indicadas para o tratamento do câncer de pulmão. A gente tem outros procedimentos no mediastino, que é a região que fica entre os 2 pulmões, próximo ali onde fica também o coração. O coração é feito pela cirurgia cardíaca, né? Mas a gente tem tumores do timo e outros tumores que ficam nessa região. E algumas doenças da traqueia também, a gente pode lançar mão da tecnologia do robô para fazer o tratamento cirúrgico. É errado eu pensar que, já que existe um operando e fez essa quantidade de cirurgias, que possa dobrar, já que o outro está chegando, ou não? É possível, sim. Acredito que sim, pela demanda de necessidade de procedimentos cirúrgicos, né? A gente pode ter algum limitante, que é a questão do custo, mas eu acredito que isso, como todas as novas tecnologias, com o passar do tempo, isso vai se tornando mais comum e acaba relativamente sendo barateado, porque quanto mais tu utiliza, acaba facilitando os caminhos, né, e reduz o custo. Esse custo é uma coisa que eu tenho que deixar bem claro aqui, que existe o custo financeiro, né, que é sobre isso que a doutora deve falar, né, mas o custo-benefício, porque ela mencionou das vantagens para o paciente, também a gente tem que considerar. Sim. De repente vai sair mais caro no bolso, mas para a saúde vai sair mais barato, porque ele tem uma recuperação muito maior e tal. Mas quem que decide exatamente se vai ser o paciente que vai ver se tem condições de arcar com esse custo? Em algumas vezes sim, outras é o plano de saúde, né? Existe ele abarca esse tipo de... Existe uma taxa de uso do robô que ainda em algumas situações fica a cargo do paciente, mesmo com o plano de saúde pagando parte do procedimento, né? E aí entram as discussões de procedimentos
que são abrangidos, são cobertos pelo que a gente chama de rol da ANS, né? Que são os procedimentos previsto, que os planos de saúde minimamente devem cobrir para funcionarem. No seu caso, a senhora já faz uso deste recurso ou não? Sim, fazemos uso da cirurgia robótica. E qual foi o tipo de especialização? Aquele curso que a senhora falou de manipulação, isso é um intensivo, é muito difícil? Como é que a senhora avalia? É uma certificação, que a gente chama, que é organizado pelo próprio fabricante do robô, né? E diferentes plataformas robóticas, tu precisa refazer essa certificação, que é uma certificação de que para aquele tipo de instrumento você já treinou e você sabe utilizar os recursos, né? Então, isso inclui vídeos para assistir, isso inclui ter assistido procedimentos de outros cirurgiões, isso inclui um simulador e existem horas que você precisa cumprir nesse simulador com tarefas que progressivamente são mais complexas, antes de você fazer a certificação no robô mesmo, e aí a gente tem moldes que podem ser animais ou podem ser moldes inanimados, né? Onde você vai utilizar o robô para fazer procedimentos antes de ter o seu primeiro paciente. E tem um número específico de cirurgias que você vai fazer, as primeiras que você vai fazer. Tem a figura do que se chama de proctor, que é um termo em inglês, mas é uma preceptoria, um cirurgião mais experiente, habilitado pela plataforma robótica a ir te acompanhar pelo menos nas 10 primeiras cirurgias. Nossa, então, é se uma você tiver responsabilidade, alguma dificuldade, tem um cirurgião mais experiente naquela forma de operar que a grosso modo, assim, junto. claro, é até injusto fazer essa comparação, mas na autoescola tem alguém que está pronto ali para, né? A grosso modo é para isso. as pessoas entenderem, e é uma responsabilidade tanto para quem está dirigindo, e aí eu vou fazer analogia também, com quem está dirigindo pela primeira vez com aquele equipamento que é tão avançado. Sim, não é aprender a fazer a cirurgia, isso o cirurgião já aprendeu, mas é manipular fazer a cirurgia a ferramenta. com aquela ferramenta. A senhora lembra da primeira vez? É. Porque vai passando, eu sei que a rotina de vocês é um processo atrás do outro. E é uma coisa natural, né? Porque também não é como se tu você dirige, sei lá, aprendeu acaba sendo mecânico, um negócio... Se tu pega um carro diferente, claro, nos primeiros quilômetros ali tu te ajusta aquele novo carro e depois ele, naturalmente, você vai saber guiar com aquele outro carro, né? Logicamente que é tecnologia de algo que vem de fora, porque há uma evolução muito grande nos principais centros desenvolvidos, né, nesse sentido. Esse progresso, na sua opinião, e aí quem acompanha já esse cenário, a tendência é de repente, baratear, inclusive, esse custo a partir do momento que mais e mais e mais for utilizado? Acredito que sim. A tecnologia robótica fora do país já tem mais tempo, né? Em 2009, 2010, eu fiquei um ano no norte da Itália e toda semana tinha cirurgia robótica no tórax lá. Tinha um programa de cirurgia robótica e já não era o primeiro serviço da Itália. Então, ela demorou para chegar aqui como outras tecnologias, né? E como outras tecnologias também, chega caro e com o tempo a gente consegue incorporar isso na rotina. E se a gente pensar em saúde populacional, a gente precisa, claro, tem a qualidade, tem o benefício para o paciente, como a gente já falou antes, mas se a gente tem um orçamento e dentro daquele orçamento a gente tem que atender uma população, eventualmente a gente não vai poder andar de Ferrari, a gente vai ter que comprar um carro que vai nos levar até lá, mas não tão rápido. Eu gostei da sua comparação. A gente entende. A gente tem que colocar dentro do nosso orçamento, a possibilidade. Dentro do bolso de quem paga essa possibilidade. Né? Pode ser uma pergunta, né? Mas eu falo em nome de muita gente que talvez tenha essa curiosidade também. A pessoa pode estar em um local remoto, operando num centro, num bloco cirúrgico totalmente distante
Pode? Pode. Isso não é rotina, mas existem alguns locais que já estão fazendo isso, sim. A gente precisa de uma boa rede de comunicação, né? Não pode Isso ser é uma evolução que a gente precisa. Não pode ser um Wi-Fi não só para ruim. cirurgia, né? Eu reconheço que isso aí a gente está... E, claro, sempre tem o cirurgião que está lá do lado do paciente, né? Mesmo dentro da sala cirúrgica, fica um cirurgião no console do robô e fica um outro cirurgião junto do paciente, né? Não só para troca de pinças e para algumas coisas que são feitas manualmente ainda ali junto do paciente, mas para qualquer emergência, pane, a gente tem várias questões de segurança que o robô nos oferece. Se eventualmente dá alguma pane no robô, a gente consegue remover ele manualmente e continuar a cirurgia sem causar danos. Porque é uma máquina. É uma máquina. Ele é uma ferramenta ensinada pelo ser humano e operada pelo ser humano, mas é uma máquina. Quando a gente fala a senhora mencionou, né, pulmão, né, a possibilidade da cirurgia, por exemplo, para tratamento de câncer, e a gente sabe que a incidência é muito, muito alta, né? Aliás, eu acho que o principal índice de transplantes no país ainda é rim e alguma coisa de um pouco atrás, talvez, pulmão. Mas, assim, especificamente do pulmão, há também essa vantagem tão grande assim de fazer com o robô? Para alguns procedimentos, sim. A vantagem da cirurgia minimamente invasiva comparada com a cirurgia aberta, sem dúvida, é muito melhor, né? Vídeo ou robô é muito melhor que aberto. E para alguns procedimentos a gente precisa dessa liberdade de ação que o robô te dá e dessa precisão cirúrgica que o robô acrescenta na cirurgia, que o vídeo não tem. Então, para alguns procedimentos, o robô é imprescindível, assim, é muito melhor fazer com o robô do que com o vídeo. Então, algumas coisas específicas, sim, outras se sobrepõem, as duas técnicas têm resultados semelhantes para o paciente e são fáceis, vamos dizer assim, para o cirurgião. A senhora falou também da cirurgia por vídeo, né? Uhum. Ela utiliza daí as próprias mãos do médico ou qual é a diferença daí? A gente tem pinças como o corte no tórax é pequeno, a incisão que a gente usa que se chama de incisão de trabalho, de 3 a 4 centímetros. A gente tem pinças que eu articulo elas aqui fora, elas têm uma haste mais longa e ela articula lá dentro. Então, com essas pinças... Mas a visibilidade se dá por uma câmerazinha? A visibilidade se dá por uma câmera e a gente fica assistindo... A câmera fica numa incisão mais baixa e uma tela fica na frente do cirurgião, projetando a imagem do que está acontecendo lá dentro e a gente mexe a mão aqui fora. Do ponto de vista de custo, é abaixo, certamente, do robô. A cirurgia por vídeo seria custa menos que a cirurgia robótica. Isso é muito utilizado aqui também? Bastante. A gente faz, inclusive, mais cirurgia por vídeo do que aberta atualmente. Há um índice, doutora, de que uma coisa é mais eficaz que a outra? Para cirurgias mais complexas, por exemplo, um paciente que fez tratamento com químio, imunoterapia ou as novas terapias para o câncer de pulmão, que a gente chama de terapia-alvo, e depois foi fazer a cirurgia, essa cirurgia é mais complexa do que um paciente que não precisou fazer esse tratamento antes. Por aderências, por reações inflamatórias, o tumor reduz de tamanho, mas fica uma espécie de uma cicatriz ali na região que a gente vai fazer a cirurgia. Essas cirurgias, por serem mais difíceis, se a gente puder fazer com o robô, é melhor. O resultado é melhor, a gente tem menos lesão, menos necessidade de conversão do procedimento, menos sangramento, o resultado costuma ser melhor. Uma equipe que faz uma cirurgia convencional e uma equipe que opera o robô tem o mesmo tamanho? Número de cirurgiões... Pessoas que estão envolvidas no processo? Sim, até na robótica... o número de cirurgiões é o mesmo. Normalmente são 2 cirurgiões, um instrumentador e a equipe de anestesia, mais um circulante na sala, né? E nós temos pessoal capacitado já para operar aqui em bom número, na sua opinião? Sim, temos. A gente tem, aqui em Porto Alegre, tem cirurgia robótica no hospital na Santa Casa, que vai ter o seu segundo robô agora.
no Moinhos de Vento, que, se não me engano, foi o primeiro hospital da cidade a ter o robô. A PUC está com uma plataforma que é diferente, que é a plataforma Versus. E o Mãe de Deus, esse ano que passou, também adquiriu um robô, que é uma plataforma chinesa. Né? A Santa Casa e o Moinhos de Vento tem a plataforma Da Vinci, que é a mais Pois é, antiga. esse é o que eu mais ouvi falar, realmente. É o maior número de robôs na Europa, e aqui no Brasil é da plataforma Da Vinci. Não quer dizer que alguém que opere por essa plataforma vá conseguir operar em outra. Teria que ter essa adaptação. Elas são fáceis, assim, de tu passar de uma plataforma para outra. Né? Quer dizer, porque eu imagino que tem profissionais que trabalham em mais de uma instituição, mas eu não sei se fazem cirurgia robótica. Existem profissionais que operam em mais de uma plataforma sem problemas. E o robô, a cirurgia robótica, ela tem uma questão que é a curva de aprendizagem reduzida. Para a gente fazer um procedimento cirúrgico ou qualquer habilidade manual que tu vá aprender, existe uma curva de aprendizagem, é uma média de número daquele procedimento, daquele movimento que tu tem que fazer para aprender. E a curva de aprendizagem da robótica, ela é menor do que a curva de aprendizagem do vídeo. Então, ela facilita o trabalho do cirurgião. E isso vai de pessoa para pessoa ou é mais ou menos a média geral? Claro que varia de pessoa para pessoa. Alguns, porque eu vou ser bem sincero. Aprendem mais facilmente, outros precisam se esforçar um pouco mais. Tem coisas que eu não consigo fazer que outras pessoas fazem. Mas a robótica, ela facilita para todos. Né? Sim. Então, assim, dentro das diferenças individuais de habilidade, de aptidão, vai ficar mais fácil para todos. Eu até brinco, assim, porque meu filho é de outra geração, logicamente, não é temporão, mas ele tem 16 anos, eu já tenho uma idade, não preciso dizer, mas eu não consigo ter o mesmo tino para jogar videogame. Eu não consigo, não tem como, é impossível. E ele tem uma coisa totalmente, então por isso que eu perguntei, é de pessoa para pessoa, mas aí eu acredito que seja mais ou menos genérico, por quê? Porque ele facilita mesmo. Sim. Essa curva mencionada pela doutora deve ser de uma coisa bem mais fácil de adaptar do que o vídeo. Né? E independe se você saiu da cirurgia aberta diretamente para a robótica ou se passou pela experiência de cirurgia por vídeo antes. A curva da robótica ela facilita para qualquer situação. É um mundo fascinante que a gente vai continuar conversando sobre ele logo depois do intervalo. É rapidinho e a gente já volta aqui com a doutora Fabíola Perim. Até já. Visão 360 de hoje fala sobre o mundo fascinante da robótica a serviço da saúde. Estamos falando de um novo equipamento que vai estar em operação na Santa Casa de Porto Alegre para cirurgia robótica, e aqui falamos especificamente sobre cirurgia torácica, porque certamente vai trazer muitos benefícios. A nossa convidada é Fabíola Perim, a doutora Fabíola, ela que é cirurgia torácica e da Santa Casa de Porto Alegre e atual presidente da Sociedade de Cirurgia Torácica do Rio Grande do Sul. Há uma previsão de quando este equipamento vai estar a pleno? A obra física está prevista para ser entregue em final de maio. Trâmites de importação, já teve a assinatura da doação do robô, então isso está andando em paralelo, não sei te dizer. Sim, não, mas é só para ter uma ideia, até do ponto de vista da estrutura física. Por quê? Porque é um equipamento que teve investimento do Estado, né? E, logicamente, ele só vai ser instalado a partir do momento que houver condições físicas. E aí, com essa informação, eu acredito, então, que em breve, com adaptações que tem que ser feitas, logicamente, é uma ferramenta, é uma máquina, precisa ser instalada e devidamente testada, então nos dá a esperança que, de repente, sei lá, no meio do ano, nós tenhamos já uma demanda sendo atendida, né? Fazemos coro. Tomara. E aqui a gente podemos voltar a falar sobre esse assunto, inclusive. Mas, quando a gente fala em tecnologia, doutora,
a gente tem um mundo ainda a ser descoberto, né? Muita coisa está sendo feita e um exemplo é a cirurgia com robô, né? Mas dá para imaginar ainda avanços maiores nesse campo? Sim, a gente tem avanços grandes em associar exames de imagem com a cirurgia robótica e o que se chama de estereotaxia, que já é usado há bastante tempo na neurocirurgia. Então, a gente consegue juntar essas imagens, a imagem da tomografia ou da ressonância, ou a ação do robô, e localizar isso no paciente e o robô te ajudar a localizar um nódulo muito pequeno, por exemplo, que a gente... no robô a gente não palpa, mas que a gente não consegue ver, né? Por ele estar dentro do pulmão. Então, e às vezes a gente faz o que a gente chama de segmentectomia. O pulmão ele é dividido em vários segmentos, né? E algumas vezes a gente tira um segmento específico onde o tumor está ali naquela parte. E a gente faz isso para poupar pulmão, para deixar mais pulmão sadio para o paciente. Mais íntegro possível. Retirando o estritamente necessário para tratar aquele tumor. Então, nessas segmentectomias, junto com a soma da tomografia, da reconstrução 3D e desse uso da inteligência artificial que consegue acoplar todas essas coisas, o robô ainda tem bastante coisa a crescer, né? Existem já tecnologias, essas imagens de todas as cirurgias, elas ficam armazenadas no robô, ele consegue contar quantos movimentos você fez. Mais ou menos quando a gente tem um jogo de futebol, que tu consegue saber o quanto o jogador correu e sim. Dessas corridas todas, o quanto foi efetivo, né? O quanto ele teve a posse da bola e com a posse da bola, quantos gols ele fez. Então, acaba a tua cirurgia, tu tem esses números, né? Quantos movimentos sem ação efetiva tu fez. E a gente espera, e já tem isso, não para uso amplo, para uso clínico, mas já tem isso de forma em laboratório, do robô avisar quando você faz uma manobra, um movimento arriscado, porque ele assistiu inúmeras cirurgias antes, ele tem no banco de dados dele que em 90% das vezes que aquele movimento foi feito, teve um sangramento logo em seguida. Então, o robô alertaria o cirurgião para esse tipo de coisa também, aumentando a segurança, né? Assim como a gente viu essa evolução nos carros também. Claro, claro. Quando eu digo que a ferramenta ela tem que ser ensinada, é sobre isso. É ele ter parâmetros, é ele ter já este banco de dados, digamos assim, que ele já antecipa determinadas ações que podem ou não podem, nesse caso, serem repetidas, né? Que coisa... Gente, isso aí não tem limite, porque a gente, se for imaginar o que pode progredir no que diz respeito à tecnologia e inteligência artificial, e eu não vou esconder, eu falei para a senhora no intervalo, é um mundo que eu estou tentando descobrir e todos nós estamos tentando descobrir. Agora, imagina na medicina. É algo assim que, enfim, temos que estudar bastante, temos que correr atrás. Temos que estudar. A demanda... A gente falou um pouco sobre isso, né? É muito grande, é muito alta. Isso significa atender pacientes de todo o estado ou não? Sem dúvida. E às vezes de fora do estado também, né? Vem gente de fora para ter esse tipo de atendimento, Sim. Uma cirurgia mais especializada aqui. Sim. Olha só, Porto então, Alegre na verdade, um benefício que eu estava pensando em falar para o estado não é para o estado. É um benefício... É maior, né? A gente tem difundidos, assim, robôs nos principais estados do Brasil. Santa Catarina tem robô, Paraná tem robô, mas Porto Alegre, Rio Grande do Sul, não só na cirurgia torácica, a gente tem escolas médicas aqui muito tradicionais e muito boas, assim, na formação de cirurgiões. E a gente tem grandes nomes da cirurgia nacional aqui no estado, e muitas vezes o paciente vem em busca de um profissional específico, né, por sua competência já bem estabelecida, e às vezes em busca do serviço, e a tecnologia também atrai, né?
Hoje em dia, um homem que precisa operar a próstata, ele já ouviu falar que tem cirurgia robótica, ele vai conversar com o seu médico para entender se para ele de fato é melhor. A gente tem essa informação, então os pacientes buscam esses grandes centros porque eles entendem que ali tem qualidade. É o que a gente chama de referência, né? Acaba sendo uma marca registrada, quer queira, quer não queira. E isso passa, é uma propaganda que passa muito rápido. A gente sabe que Porto Alegre é um polo, né? Porto Alegre é um polo de saúde. Eu prestei atenção bem no que a senhora falou quando a gente estava abordando a questão do pulmão, né? Os pacientes oncológicos, pacientes... E aqui é uma pergunta bem leiga, mas que eu acho bem pertinente. O pulmão, ele pode ser funcional mesmo não estando totalmente íntegro, é isso? Sim. O pulmão, a gente tem 2 pulmões e eles se dividem em lobos, que são como gomos, vamos dizer assim. O pulmão direito em 3, o pulmão esquerdo em 2 e esses lobos se dividem em segmentos. Então, é como se tivesse o país, o estado, as cidades, né, os bairros. E a gente passou na história da cirurgia torácica, inicialmente a cirurgia era tirar o pulmão inteiro. Sim. Né? Aí houve uma grande revolução quando um cirurgião pensou, não, mas para eu tratar o câncer de pulmão quando ele é mais localizado, quem sabe se eu tirar um lobo só? E aí a gente passou, entendeu e viu que fazer a lobectomia, ao invés de tirar todo o pulmão de um dos lados, era tão efetivo quanto para tratar alguns tipos de tumores do pulmão. E a gente, com o avanço da imagem, da radiologia, a gente passou a detectar tumores cada vez menores. E a cirurgia foi atrás disso, e daí, ao invés de fazermos lobectomia, a gente já conseguiu definir que para alguns tumores fazer a segmentectomia, que é uma cirurgia mais complexa, é tão efetiva quanto, preservando mais pulmão para o paciente. E um pulmão que muitas vezes sofreu já a ação maléfica do cigarro. Então, é um paciente que tem uma reserva já mais desgastada, uma reserva que a gente chama de limítrofe. Então, se eu puder fazer uma cirurgia menor, é melhor para esse paciente. Isso também é sensacional. E quando a senhora falou também na espécie de banco de imagens, eu imagino quanto isso significa também. Porque o paciente, ele fica com o seu registro, digamos assim, naquela base de dados, né? A partir do momento que tiver, é claro que ninguém deseja isso, mas que tiver que voltar, que tiver que retomar um tratamento, que tiver que fazer uma outra intervenção cirúrgica, ele fica com os dados todos armazenados. Sim, e as tomografias, a gente tem dados comparativos do paciente, né? Isso é muito importante na avaliação de determinados nódulos que não são francamente, que não têm características óbvias de ser um tumor, por exemplo. Então, a gente faz uma avaliação ao longo do tempo desses exames para definir se esse paciente precisa ser operado ou se ele pode ser só acompanhado por essa lesão, né? Isso aí é... O profissional que sai para o mercado de trabalho, ele não tem essa formação ainda da robótica. Ele tem que ser conseguida realmente depois, né? É o que a gente chama de subespecialidade. O médico se forma médico e aí ele vai fazer uma residência. Se ele quiser fazer cirurgia torácica, ele precisa fazer 3 anos de cirurgia geral, ele presta uma prova, faz 3 anos de cirurgia geral, presta uma segunda prova para fazer pelo menos 2 anos de cirurgia torácica e se ele quiser fazer a robótica, ele vai fazer isso depois desses 2 anos de cirurgia torácica. Não para de estudar nunca. É uma caminhada... Porque a senhora falou, por exemplo, estava no longa. norte da Itália. Tudo isso é parte de formação? Foi parte da minha formação, além dos... Eu fiz 3 anos de cirurgia torácica, o meu último ano foi com ênfase no transplante, eu fiquei 1 ano fora, que é relativamente comum a gente fazer o que a gente chama de fellow, ou um estágio, num ambiente fora do país. É muito importante isso para a nossa formação, não só de conteúdo novo ou de um ambiente novo onde se faz o mesmo tipo de cirurgia, mas também para sedimentar aquilo que a gente traz de casa, vamos dizer assim, né?
E eu tive a grande possibilidade de fazer minha formação no Pavilhão Pereira Filho, que é uma escola formidável de cirurgia torácica. Quando a gente fala em transplante, a senhora mencionou agora, fala também em cirurgia robótica? É possível fazer? Esse é o nosso sonho, né? Aqui no país não foi feito ainda, há já relatos no mundo, assim, isolados do procedimento ter sido feito por robótica, mas está nos nossos planos de fazer um transplante. A senhora acha que está muito longe? Porque assim, não. Eu volto a repetir, né? É algo muito necessário e que cada vez mais... As pessoas muitas vezes, elas... Vou ser bem sincero, né? Elas demoram para descobrir. Até porque a investigação, muitas vezes, não se dá. O paciente acha que é um pigarro, acha que é... Enfim. Mas eu queria ter a esperança de que fosse próximo isso. A senhora acha que está muito longe? Acho que o transplante por robô não falta tanto, assim. Eu acho que está próximo. Já pensou o sistema único também comprar essa ideia? Que é... Né? Não é um disparate, que é algo que tem que ser considerado como próximo da realidade. Porque... A gente não pode deixar de sonhar e de tentar fazer o melhor, né? Não, e o sistema público acaba sendo um gargalo quando se trata de doença pulmonar. É muita gente procurando atendimento, às vezes, e a dificuldade de... Né? Então, com ferramentas como essa, certamente melhoraria, essa fila diminuiria. Melhoraria esse fluxo. Uma coisa importante que tu falou antes é do negligenciar sintomas, né? O câncer de pulmão a gente sabe que está relacionado com cigarro, em 85% das vezes. E o câncer de pulmão ele tem uma característica cruel que é ir crescendo sem dar sintomas, né? Então, quando a gente tem sintoma do câncer de pulmão, invariavelmente ele já é uma doença avançada. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade de falar para falar que a gente tem a possibilidade de fazer o diagnóstico precoce do câncer de pulmão e aumentar a chance de cura, que é de 10% quando a gente fala em doença avançada, ao longo de 5 anos, para 90% ou mais de 90% com o diagnóstico precoce, que é o rastreamento do câncer de pulmão. Assim como as mulheres com mais de 40 anos fazem mamografia todo ano, pessoas com mais de 50 anos que fumam ou que já fumaram devem fazer uma tomografia que passou a ser feita com baixa dose de radiação, porque ela vai ser feita anualmente, uma vez por ano. E com isso a gente consegue detectar tumores que são muito iniciais. Faz a cirurgia por vídeo, que 3 dias está de volta para casa, em 15 dias volta para o Pilates. E em alguns casos a gente tem 98%, 97%, 99% de chance de cura em 5 anos. Né? De quando acaba sendo avançada a doença. E assim, com um custo para o paciente, eu não estou falando só de custo financeiro, mas um custo de morbidade, de sofrimento, que é muito menor quando a gente faz só a cirurgia do que quando a gente tem um longo percurso para tratar uma doença avançada, né? Uhum. Esses dias... Há poucos dias, na verdade, nós tivemos aqui no Visão uma entrevista a respeito de um medicamento que está sendo testado no Hospital Ernesto Ornelis. A gente falava de DPOC, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, enfim. E esse medicamento está recrutando, esse estudo está recrutando voluntários para a aplicação desse medicamento. Mas já para pessoas que fazem o tratamento, logicamente, em estado de crise, esse medicamento ajudaria muito, que é a tal da exacerbação, né? Que depois eu vim a entender que era a crise naquele momento, né? Para quem tem essa doença. Mas me chamou a atenção mesmo assim, o fato dos médicos chamarem a atenção para as pessoas tentarem, o quanto antes, fazer esse trabalho da descoberta precoce da doença. De perceber a doença. Mas para isso é necessário aquele exame de espirometria, aquela coisa mais aprofundada? No DPOC, sim, mas o exame de espirometria é um exame simples, né? É. Vai numa cabine. Pessoas acham assim que é um bicho de 7 sopra cabeças. Sopra numa máscara. Sopra. E para ele é uma ferramenta utilizada. O DPOC é fundamental, né? Tem junto com a informação clínica, o exame físico do paciente, a espirometria e a tomografia, o exame de imagem. Inclusive, no rastreamento, com a tomografia de tórax que a gente faz,
A gente consegue fazer diagnóstico de DPOC e nas séries que a gente tem, muitas vezes moderado a severo, que o paciente não sabia que tinha. A gente consegue fazer o diagnóstico de deposição de cálcio nas coronárias, que são as artérias do coração, que quando elas obstruem a gente tem um infarto, que é a mesma população de risco, são pacientes que fumaram, que têm ali a partir dos 50 anos de idade. Então, essa tomografia do rastreamento do câncer de pulmão, ela serve para vários outros diagnósticos, nódulos de mama, lesões no rim, porque ela pega a parte de cima do abdômen, tumores do esôfago, fibrose pulmonar, que é uma outra doença crônica pulmonar. Então, várias outras lesões, e a gente poderia chamar essa tomografia do rastreamento do câncer de pulmão como um check-up pulmonar. Uhum. Eu não lhe perguntei, e é uma obrigação, logicamente, porque nós estamos falando para um público que muita gente não tem um plano de saúde. A cirurgia por robô, ela é atendida pelo sistema público ou não? Ainda não temos essa possibilidade, né? Talvez alguns serviços, por algumas parcerias do hospital, algum tipo de pesquisa, elas conseguem fazer a cirurgia robótica através do SUS. Aqui na Santa Casa a gente não tem. O Hospital de Clínicas, eu acho que está para ter um robô também, mas eu não sei dizer se vai se servir ao SUS ou apenas a particulares e convênios. Mas, por enquanto, não temos isso, não está estabelecido numa portaria do SUS que se ofereça a cirurgia robótica pelo SUS para pulmão. Tá. E esse equipamento novo que vai ser instalado, a senhora já tem, pegando o seu exemplo, já tem uma habilitação, uma certificação para operar ele? Seria a mesma coisa do primeiro ou teria que fazer mais alguma coisa? É o mesmo princípio. Vai ser um segundo robô da Vinci. Ele é da mesma linha? É da mesma linha. O que a gente comprou inicialmente, que chegou em 2021, já era o que se tinha de mais avançado na época. Esse outro é da mesma linha, né? E está previsto o lançamento de um outro melhor na Europa. Então, isso também vai baratear esses robôs para o modelo que não é o top vir para o Brasil. Eu imagino que cada novidade traga mais facilidade, só que é uma questão tecnológica, né? Tem que investir a todo momento num novo modelo, uma nova linha que de repente vai surgir. Mas é o preço da modernidade, né? Essas empresas, só para a gente terminar, doutora, elas dão assistência porque não basta comprar o equipamento e instalar, tá? Agora a gente vai operar e... Não, tem uma assistência rigorosa que também tem seu custo, né? A manutenção do robô também necessita de investimento, não é comprar o equipamento e pronto. Não, ele tem um custo de manutenção de instrumentos também, as pinças que a gente usa no robô, elas têm vida, né? Então, útil. Elas mesmas identificam, quando tu conecta no robô, ele te diz quantas vezes tu ainda pode usar aquela pinça, né? Tem vida útil, tem material descartável, então assim, e tem a manutenção mesmo da máquina, do equipamento, né? Que é prestada pelo fabricante e ela tem um custo anual razoável. Então, eu não posso deixar de fazer uma pergunta que veio aqui, estão me perguntando aqui, em termos de tempo, uma cirurgia por robô, ela chega a ser mais rápida que os outros procedimentos ou, na verdade, assim, é o ganho que tem o paciente mesmo, não tanto no tempo? No começo, ela demorava mais, né? Porque tinha essa curva de aprendizado, então toda a equipe montar, desmontar. Mas isso passando a ser rotina, ela acaba sendo um tempo similar. Talvez a cirurgia por vídeo seja um pouco mais rápida, mas não o procedimento em si, e sim montar o aparato em torno. Mas comparado à cirurgia aberta, as duas são mais rápidas que a cirurgia aberta. Este é um mundo maravilhoso da tecnologia, da robótica na saúde. Eu estava realmente muito curioso e estou curioso ainda porque ele vai ser instalado e eu quero ver como é que vai funcionar depois. Mas, por enquanto, eu tenho que agradecer a presença da doutora Fabiola Perim, que falou sobre este novo investimento em tecnologia feito pelo governo, mas que está sendo repassado para a Santa Casa aqui em Porto Alegre. Muito obrigado
pela sua presença aqui no Visão 360. Eu que agradeço, foi um prazer muito grande ter estado aqui com vocês. Boa sorte e muitas cirurgias pela frente. Obrigada. Sempre portas abertas aqui para essas novidades. Agradecemos muito a sua companhia aqui no Visão 360, você que nos acompanha sempre na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Tchau!